Olá pessoal, hoje iremos falar sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos, tais como interação intermolecular, do tipo dipolo induzido, dipolo-dipolo e pontes de hidrogênio. Também iremos estudar os pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, a solubilidade e reatividade, dando especial atenção a uma classe, a uma função orgânica chamada hidrocarbonetos. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê seu like e compartilhe para que o canal possa crescer mais e mais. Roda a vinheta! O que mantém as moléculas unidas nos estados sólido, líquido e gás são as chamadas forças ou ligações, ou melhor dizendo, interações intermoleculares. Toda molécula ela pode ser polar, tá? Então toda molécula pode ser polar. Por exemplo, se não tiver hidrogênio ligado diretamente aos três elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela vai interagir com outras moléculas por iguais forças, né, intermoleculares, conhecido como dipolo permanente, ou resumindo, dipolo-dipolo, tá? Então, por exemplo, se tiver um hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, a esses três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, elas vão interagir com outras moléculas iguais, né, por ligações de hidrogênio, né? Vão formar as pontes de hidrogênio, tá? E essa molécula também, ela pode ser apolar, tá? Então, toda molécula polar, ela vai interagir com outras moléculas por iguais, né? Conhecido como interação intermolecular dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou, simplificando aqui, ficaria dipolo induzido, mais conhecido como forças de Van der Waals, ou forças de London, ou forças de dispersão. Vocês vão observar esses nomes aí em questões de vestibulares, tá? E em livros didáticos também, beleza? Começamos a fazer algumas perguntas, né, acerca desse ponto aqui, dessa temática, né? Por que alguns insetos podem andar sobre a água? Né? Por que a cola? Outro ponto também, como se formam as bolhas de sabão? E por último aqui, por que o óleo se espalha uniformemente na superfície da água? Então, para responder essas perguntas, precisamos saber o que mantém as moléculas, né? o que mantém coesas as moléculas de uma substância, entender por que elas não se separam em moléculas isoladas, né? E descobrir o que as faz ficarem juntas, né? Então, essas forças intermoleculares, elas são muito importantes porque elas explicam muitas propriedades físicas das substâncias, né? Tais como temperatura de fusão, de ebulição, solubilidade, densidade, reatividade, e entre outras propriedades. Só reforçando aqui, quanto mais polares forem as moléculas de uma substância covalente, maior será a força de atração entre elas. E quanto menos polares forem, né, menor será a força de atração. Interações intermoleculares. Nós vamos agora estudar as interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, mais conhecido como forças de Van der Waals. Essas interações elas ocorrem nos hidrocarbonetos, óleos, gorduras. Muito importante lembrar que esse tipo de força intermolecular sempre vai ocorrer entre moléculas apolares. Então vamos lá, ver como é que funciona aqui as forças de Van der Waals. Elas sempre ocorrem quando uma molécula ela se aproxima da outra, tá? Então uma molécula apolar se aproxima de outra molécula polar. Observe que essa molécula aqui ela tem uma nuvem eletrônica simétrica. Né? Essa nuvem eletrônica aqui é simétrica. Né? Se você fizer um corte aqui, observe que existe uma simetria. Quando essa molécula apolar com essa nuvem se aproxima dessa outra molécula aqui, apolar, o que vai acontecer? Vai acontecer uma deformação. Ó. Observe que essa molécula aqui, ó, quando se aproximou da outra,
houve uma deformação. Esse lado aqui ficou maior, com acúmulo de carga negativa, né? E esse outro lado aqui ficou com deficiência de carga, portanto ficando positivo, tá? Então, quando essas moléculas apolares se aproximam, elas provocam uma assimetria, né? Em suas nuvens eletrônicas, elas geram um dipolo, né? Esse dipolo, que é, né, a carga negativa com a carga positiva, é um dipolo, dois polos, eles induzem as demais moléculas a também formarem dipolos, tá? Então, uma molécula que é apolar, ela não tem polo. E como é que ela vai adquirir um polo? Justamente isso. Ela vai transferir, né? Ela vai transferir aqui a sua carga, né? As suas cargas, né? Como é uma nuvem eletrônica, ela tem cargas negativas, né? Tá? Então ela vai transferir suas cargas negativas para outra molécula, né? Causando lá uma assimetria, certo? Então, quando essa molécula toca nessa, se aproxima dessa, ela vai transferir as cargas negativas que ela tem para essa outra. Por isso que a molécula vai ficar com um lado positivo, né? Ou seja, vai ficar com deficiência de elétrons, porque ela transferiu suas cargas elétricas que ela tinha para a outra. E aí, do outro lado, ela vai ficar com um acúmulo de carga, né? Ou seja, vai ficar com uma densidade maior, né? Com um acúmulo maior de carga. Então, isso que é uma indução. Uma indução é uma molécula influenciando a outra a receber cargas elétricas, né? E aí, uma molécula vai ficando com uma parte acumulada de carga e o outro lado da molécula vai ficando deficiente, tá? Então, quando essas moléculas se aproximam, ocorre uma repulsão, né? Então, sempre vai ocorrer uma repulsão aí entre suas nuvens eletrônicas. Essa repulsão ela provoca um movimento dos elétrons, como eu expliquei, né? Então, eles vão se movimentar, né? Eles vão se movimentar, vão se aproximar, tá? Uma movimentação dos elétrons, que vão se acumular em determinada região da molécula. Como eu falei, né? Elas vão ficar aqui com caráter, né? Negativo, né? Aqui recebeu maior quantidade de carga negativa, né? Deixando a região oposta, né? Com deficiência de elétrons, né? O caráter vai ficar positivo. Então cria-se então um dipolo que orienta, né? Ele vai criar um dipolo, dois polos, que vai orientar o quê? As duas moléculas no espaço, de modo que a região com excesso de elétrons, aqui ó, com excesso de elétrons, de uma molécula fique voltada para a região com deficiência de elétrons, né? Por exemplo, aqui ó, essa molécula ela interage com essa, então esse lado aqui vai ficar negativo e esse outro lado vai ficar o quê? Positivo. Então sempre uma vai ficar aqui ó, interagindo com a outra carga, né? Uma carga positiva, uma carga negativa e assim sucessivamente, tá? Então esse fenômeno prossegue de modo que cada molécula apolar, né? Cada molécula aqui apolar, né? Cada molécula apolar, na qual se formou um dipolo, ela induz outras moléculas, influencia outras moléculas a também formarem dipolos, dando origem a uma pequena força de atração elétrica, tá? Então, esse fenômeno ele sempre vai ocorrer aqui, tá, pessoal? Nos hidrocarbonetos, tá? Sempre vai ocorrer aqui nos hidrocarbonetos, beleza? Nos óleos e gorduras, tá? Somente nesses tipos de estruturas, de moléculas aqui, ó, tá bom? Então, lembrando que quando eu falar de dipolo induzido, eu estou falando de moléculas apolares. Observe também que eu tenho moléculas apolares, o gás hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, gás CO2, porque são moléculas apolares, tá? Então, toda molécula que é apolar, né? Moléculas aqui, ó, apolares, elas vão interagir umas com as outras através da interação dipolo induzido, ou conhecido como forças de Van der Waals.